Cláudio, você é um motociclista super experiente, viaja muito, anda muito em São Paulo, Rio e várias cidades do Brasil afora, assim como eu também. E eu vi que com esse crescimento de motociclistas nas cidades, mudou bastante o trânsito. Você vê a diferença entre o trânsito de Rio de Janeiro ou São Paulo para um motociclista andar? Suzane, é bem assim, a diferença existe, mas ela não é muito grande. Tá? São Paulo, óbvio, tem um número muito maior. Eu digo que o caos em São Paulo costuma ser maior, né, do que aqui no Rio de Janeiro, mas em compensação, a diferença nos grandes centros urbanos, né, de ambas as capitais, são bem semelhantes. Aqui no Rio de Janeiro você vê uma pequena diferença, talvez. Você tem um número bom de mulheres que estão começando, né, a trocar o transporte urbano pelo transporte próprio, a motocicleta, 2 rodas, né, a scooter na maioria delas. Então você vê esse trânsito ter realmente um crescimento. Mas se eu for comparar, realmente São Paulo é pior. São Paulo é pior. Na minha opinião, eu acho que o motorista de São Paulo já foi mais educado, entre aspas, a entender a presença dos motociclistas quando começou muita movimentação de motoboy e muita briga e coisa e tal. E eu acho o motorista do Rio de Janeiro mais tumultuado do que o paulista. Isso é verdade, isso eu concordo com você. Tá? Em São Paulo você vê que há um respeito um pouco maior pelo motociclista no trânsito. Aqui no Rio não é tanto. Por quê? Como você estava falando, né, o crescimento agora que está acontecendo, né, essa migração, né, dos novos motociclistas por aqui. Então o que acontece? O motorista de 4 rodas aqui, ele tem um péssimo hábito de usar o celular no trânsito. Isso em todo lugar, infelizmente. Pois é, mas isso aqui tem causado muito acidente. Você é a favor ou contra de andar no corredor? Olha, eu não sou contra que ande no corredor, mas é aquele negócio, dependendo do trânsito que você está enfrentando, você ocupar o espaço de um carro tem uma certa vantagem. Desde que você realmente tenha aquela visão 360, que você possa ver tudo o que acontece ao seu redor. Eu já acho que, se o trânsito estiver parado, pega o corredor de boa, tranquilo, e indico aos motoristas evitarem parar com os retrovisores assim, ó, lado a lado, um pouquinho mais para frente, e já dá a diferença para o motociclista passar de boa. Já, se o trânsito estiver em movimento, sim, ocupe o lugar no meio da faixa, o seu lugar. Existe o problema que muitos motoristas não respeitam aquele lugar ali da motocicleta. É verdade. Então acabam ocupando para cá, você é jogado para lá e para cá. E com isso a gente precisa ter essa atenção 360 graus que você citou. Principalmente quando você tem moto pequena, né, no meio do trânsito, né? O motorista não respeita a moto pequena, a scooter, uma moto de baixa cilindrada, e ele realmente força uma passagem te obrigando a voltar e pro outro lado. Pro outro lado. Se liga, motoca!